Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Juari Carlesso e tenho a honra de estar apresentando no canal da IEAD TV a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Mas antes da pré-aula, eu quero falar para você dos nossos materiais de discipulado da IEAD e através do Departamento Discipulado para o Brasil, que é uma visão maravilhosa do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. E nós temos essa lição que se chama Conhecendo o Amor de Deus. A lição Conhecendo o Amor de Deus é composta de 12 encontros, 12 temas que tratam das doutrinas fundamentais da fé cristã e são especialmente preparadas para o discipulado em classes, como também o discipulado nos lares, e tem sido uma ferramenta tanto para ganhar almas, como para consolidar e discipular novos convertidos. Nós temos a lição do aluno, que é essa lição verde, e a lição do mestre, que é essa lição azul. Essas duas lições eu quero enviar para você que assistir até o final esse vídeo. Também nós temos a lição Discipulado Teen, é a lição Conhecendo o Amor de Deus para adolescentes, numa linguagem totalmente acessível para o adolescente, bem como a linguagem visual desse material é muito lindo, é muito rico, dentro do estilo visual do mangá, que os adolescentes gostam muito. E esse material, queridos, também nós temos à disposição para fornecer às igrejas, para os discipuladores e líderes de adolescente de todo o nosso Brasil. Então, fica até o final do vídeo e nós vamos compartilhar com você como que você vai receber esse material. É um prazer muito grande estar com vocês para falar da pré-aula da nossa lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E eu tenho o privilégio de comentar a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. É uma área que eu me identifico muito, como coordenador geral do discipulado da Assembleia de Deus em Joinville e também na presidência da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB. Nós temos vivido no dia a dia o discipulado. E há mais ou menos 20 anos atrás, o pastor Sérgio Melchior foi quem me discipulou para o discipulado propriamente dito e também para o santo ministério. E até hoje trabalhamos juntos com esse homem de Deus. E eu posso falar com propriedade, né, o que é ser um discípulo e também ser um discipulador, alinhado com um grande homem de Deus. E justamente esse relacionamento discipular é o que marcou de uma forma muito impressionante o ministério do apóstolo Paulo. Além de um homem de Deus, um exímio doutrinador da Igreja de Cristo, a pessoa que sistematizou pela unção do Espírito Santo as doutrinas da fé cristã, e além de ser um apóstolo, plantador de igrejas, um grande evangelista, o texto em Atos, também no capítulo 13, traz ele como profeta, como mestre. Esse homem de Deus com ministério completo teve uma característica marcante: ele foi um discipulador de vidas. E por isso, pastor Elianai Cabral, com toda a sua sabedoria, traz para nós aqui a face discipuladora do ministério do apóstolo Paulo. E nós vemos no texto áureo já a menção de um dos discípulos de Paulo, que é Silas. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Silas foi o companheiro de Paulo a partir da sua segunda viagem missionária como o seu discípulo principal, e então ele seguiu adiante com Paulo, inclusive sofrendo agruras, junto com Paulo em várias ocasiões.
nós vemos que Paulo ele sempre enfatizou essa característica discipuladora. E eu começo aqui na lição falando um pouquinho da definição de discipulado. Existem inúmeras definições, mas eu tenho duas definições que eu considero as principais a respeito do discipulado cristão. A definição mais assembleiana, que inclusive é da lição da escola dominical do terceiro trimestre de 1996, ela diz que o discipulado é um processo em que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis ao crescimento de sua fé. E eu acrescento a essa definição o seguinte: até que ele possa fazer discípulos. E também há uma definição corrente de David Cornfield, que é o autor da Bíblia de Estudo do Discipulado, que diz que o discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem. Então veja que nas duas definições o discipulado ele é tratado como um processo de crescimento espiritual, tanto do novo convertido como de um discípulo que ainda não é maduro, através de um discipulador ou de um discípulo mais maduro que leva essa pessoa a crescer espiritualmente, se aproximando mais de Jesus, a fim de reproduzir, ou seja, de ele também fazer outros discípulos. Então esse processo de ensino e de relacionamento, ele caracteriza o discipulado cristão para que essa pessoa que é discipulada, ela possa seguir os passos do discipulador, mas principalmente tendo como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o discipulador por excelência. E é justamente essa verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, o foco do discipulado é levar as pessoas a Cristo e a serem imitadores de Cristo, obedecendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Lá em Mateus 28, 19 ao 20, que é o texto áureo do discipulado na Bíblia, Jesus deu essa grande comissão: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o discipulado se faz indo, batizando e ensinando a obedecer. Jesus mandou ensinar não apenas doutrinas, embora as doutrinas fazem parte do bojo dos ensinamentos do discipulado, mas Jesus mandou ensinar a obedecer aquilo que ele mandou, ou seja, ensinar a colocar em prática as doutrinas da fé cristã. E é justamente disso que trata essa lição tão preciosa. A leitura bíblica em classe enfatiza, então, as disciplinas espirituais que eram a base da doutrina da igreja primitiva, ou a base do discipulado da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a primeira disciplina é a palavra, é o ensino dos apóstolos. Também na comunhão, que é uma das bases do discipulado cristão, o partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor, né, que era também uma disciplina principal, e as orações, que fazem parte da disciplina da vida cristã. E aqui no contexto, até o versículo 47, nós podemos enfatizar também uma quinta disciplina, que é a vida simples, a simplicidade do verdadeiro discípulo de Cristo. Ainda na leitura bíblica em classe, nós encontramos também Paulo em Éfeso, então, chamando para si os discípulos que ele havia feito na cidade de Éfeso. E ele cita pelo nome 7 pessoas que foram com ele para Troade, ou seja, dos seus discípulos, Paulo ele formou uma equipe de ministério, ele formou os seus cooperadores, que é a palavra que Paulo mais usa nas suas cartas. Nos evangelhos em Atos, nós encontramos muito a palavra discípulo,
e Paulo utiliza a palavra cooperador, filho, né, filho amado. Então são as expressões de Paulo dentro da mesma ideia, da mesma visão de discípulo e discipulador. O objetivo geral dessa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. E nós vamos chegar nesse ponto já já. Então, queridos, nessa lição nós vamos ver os aspectos gerais do discipulado, o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas em que ele plantou. E ele sempre pensou em não só evangelizar e plantar igrejas, mas também formar aquelas pessoas que ele ganhou para Cristo. E nós vemos isso no primeiro tópico, Paulo e o discipulado bíblico. Ele tem um subtópico do discipulado bíblico, em que o discipulado na igreja primitiva se baseava na grande comissão que eu já mencionei lá de Mateus capítulo 28, do 16 ao 20, ou do 19 ao 20, de uma forma mais específica. Os discípulos ficaram em Jerusalém e no Pentecostes receberam o poder de Deus e a partir daí começaram a pregar o evangelho. Mas a partir da pregação da palavra, pessoas se converteram e começaram a ser ensinadas. Aí começa o processo do discipulado na igreja primitiva em Atos capítulo 2. E todos que eles recebiam Cristo, logo eram ensinados a viver como Cristo. E Paulo, como discipulador, primeiramente, ele sentiu a necessidade de ser um discípulo. E isso é um ponto bem importante, porque para sermos bons discipuladores, precisamos necessariamente ser bons discípulos. E isso, queridos irmãos, é um desafio não só de você entender e conhecer doutrinas da palavra de Deus, mas praticar aquilo que você conhece da palavra, ser um praticante e ter pessoas que lhe acompanhem na sua jornada espiritual como referenciais. Aqui nós vemos que depois da conversão de Paulo, ele foi consolidado na fé, primeiramente por Ananias. Depois ele foi até Jerusalém e ali foi acolhido e discipulado por Barnabé, mas mesmo assim ele sentiu a necessidade de se aprofundar ainda no conhecimento de Cristo. Então foi para o estudo das Escrituras, para a meditação e então, conforme informa Gálatas capítulo 1, ele foi buscar conhecer Jesus mais profundamente, teve encontros com Deus e revelações do Senhor. E então ele viu a preocupação de ser um verdadeiro discípulo e também entender profundamente a doutrina de Cristo, porque ele confrontaria com os judeus que criam de forma diferente e não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, ele foi conhecer a doutrina bíblica e praticar a doutrina bíblica que ele conheceu. E um ponto-chave que o pastor Elianai Cabral trata aqui é que conhecer de maneira teórica apenas não basta. Então, palavra que não se pratica não é discipulado. O discipulado é uma palavra praticada e, de certa forma, praticável. Então veja o compromisso de não só ensinar doutrina, mas de ensinar a obedecer aquilo que Jesus mandou, que está dentro da área doutrinária, porém nós podemos ensinar doutrinas só de forma teórica, e aí não teria aplicabilidade e não seria necessariamente discipulado. E é interessante que na formação cristã aconteça o que é a integração entre a doutrina e a prática. E nesse quesito, Paulo ele sempre trabalhou a questão de levar a igreja, através das suas cartas, a praticar aquilo que ele ensinava. E ele acompanhava, ele supervisionava para ver se de fato a igreja estava praticando o que ele ensinou. E isso no processo de discipulado nós chamamos de prestação de contas, em que o discipulando ele presta contas da prática daquilo que ele aprendeu ao discipulador. O subtópico 3 trata da metodologia de Paulo para o discipulado. Então veja que a metodologia é bem simples. Primeiro, Paulo pregava o evangelho,
A partir disso, as pessoas se convertiam, e a partir dos primeiros convertidos, então Paulo plantava uma igreja na cidade que ele chegava, e então ele ficava um tempo suficiente para formar uma base, para formar os primeiros discípulos na doutrina de Cristo, e então deixava alguém mais experiente, ou enviava alguém mais experiente, para dar continuidade ao discipulado e cuidar daquelas pessoas. Veja que no discipulado nós não podemos nos contentar em ensinar uma lição de discipulado, por melhor que seja, durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois largar aquele discípulo. Não, nós precisamos dar acompanhamento ou providenciar alguém que continue acompanhando essa pessoa até que ela frutifique no reino de Deus e ela possa por si só acompanhar outros, mas supervisionado pelo pastor da igreja, pela liderança, por pessoas mais experientes que estão, de fato, sobre a responsabilidade daquele irmão. E é interessante que Paulo, ele fala de várias pessoas que o ajudaram no trabalho do discipulado e que foram discípulos especiais para Paulo. Nós vemos Timóteo, que foi o principal discípulo, que é considerado o grande filho na fé de Paulo, mas nós vemos também Tito, que é um homem que em alguns momentos esteve ao lado de Paulo, fortalecendo, socorrendo. Tito ele marcou muito a vida de Paulo, a vida pessoal, ele socorreu Paulo em momentos difíceis. Nós vemos Silas, que foi justamente a pessoa que acompanhou lá no texto áureo que nós lemos aqui da lição, o Paulo, então, a partir do rompimento dele com Barnabé, Barnabé saiu com João Marcos e Paulo, então, ele é acompanhado de Silas, e Silas se mostra um homem dedicado, um homem fiel, um homem que, inclusive, foi coautor com Paulo de 1º e 2º Tessalonicenses. Nós vemos ainda Lídia, que foi uma cristã que foi convertida por Paulo, uma mulher influente. Nós vemos Áquila e Priscila, e em alguns momentos na Bíblia citado como Priscila e Áquila, foram pessoas muito especiais para Paulo, foram grandes discípulos de Paulo, que o acompanharam em várias viagens missionárias, inclusive também foram pessoas-chave que Paulo colocou em igrejas estratégicas. Eles estiveram, por exemplo, como cofundadores da igreja em Corinto, foram enviados por Paulo a Éfeso, e também lá em Éfeso discipularam Apolo, que foi um outro grande líder na igreja primitiva. Além disso, eles foram então os grandes líderes da igreja em Roma durante alguns períodos, inclusive tendo a igreja na sua casa. E no período então em que Paulo estava preso, eles estavam lá em Roma também, dando suporte para a igreja cristã naquela cidade. Veja que Paulo mantinha com eles uma relação de comunhão e amizade, conforme o próprio comentarista da lição afirma aqui. E Paulo ainda tem uma relação com aqueles que foram discípulos desses homens e dessas mulheres. Ou seja, Paulo não visava apenas os seus discípulos diretos, mas ele queria que eles frutificassem, que eles discipulassem outros. E essa era a visão da formação de Paulo, formar discípulos que façam discípulos. Isso está bem claro em outro texto áureo do discipulado, que é 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, onde Paulo diz: "E o que de mim ouviste no meio de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros." Então, Paulo ensina o segredo do discipulado a Timóteo, dizendo para que Timóteo também repetisse aquilo que ele fez com ele, confiasse o conteúdo da mensagem do evangelho a homens fiéis e idôneos para que esses ensinassem a outros. No segundo tópico, nós vemos o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. E é bem importante frisar isso, que para Paulo a pregação é o ponto de partida do discipulado. Através da proclamação do evangelho, do querigma, é então que as pessoas chegam à salvação em Cristo Jesus.
E a partir da salvação vem, então, o discipulado, o acompanhamento. Foi assim que a igreja se expandiu. Então, nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. O evangelismo não caminha sem o discipulado, e o discipulado também não caminha sem a evangelização. Essas duas áreas, essas duas faces da grande comissão têm que caminhar juntas. E é interessante que, em seguida, Paulo enfatiza o ensino, ou seja, o fazer discípulos, logo após a conversão a Cristo. Imediatamente, a pessoa que aceita Jesus tem que ser levada para o discipulado, tem que ser cuidada pelos discipuladores. O autor da lição diz que é uma sementinha que precisa ser cuidada para germinar e dar frutos. Então nós vemos que a partir dos 120 que estavam no dia de Pentecostes e receberam o batismo no Espírito Santo, através da pregação de Pedro foram 3.000 almas alcançadas. E o resultado foi que os apóstolos e esses 120 começaram o quê? A ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que não havia outro jeito, era discipular os novos convertidos com a doutrina que eles receberam do próprio Cristo. E o apóstolo Paulo fez da mesma maneira. A pessoa se convertia, já ia ser discipulado imediatamente. Claro que são níveis de ensino, começa lá com o leitinho espiritual e esse alimento ele vai se solidificando cada vez mais até as pessoas receberem o que o apóstolo chama de um manjar, de um alimento mais sólido na medida da sua maturidade espiritual. Então a pregação e o ensino elas andam junto e são ferramentas poderosas para o discipulado. Na igreja local, a palavra de Deus deve ser proclamada, deve ser pregada com autoridade, levando as pessoas à conversão a Cristo. Então não há o verdadeiro discipulado sem uma verdadeira conversão. O discipulado ele tem como base que a pessoa seja convertida, mas também vem a formação através dos encontros de discipulado, que podem ser no templo, em salas no templo, pode ser numa classe de escola dominical, pode ser nos lares, a metodologia que a igreja local achar melhor para usar nesse discipulado inicial, mas levando essa pessoa para a escola bíblica dominical, que vai dar uma formação continuada, e nos cultos de ensino pastorais. Então, uma grande preocupação é que a escola bíblica dominical seja um ambiente propício para o discipulado, para que ela venha viver essa cultura do discipulado, de ensinar a obedecer, para que então ela possa cumprir essa missão discipuladora, de não apenas transmitir conteúdo, mas de fato levar os discípulos a praticar aquilo que Jesus ensinou. E eu gosto muito de uma obra que eu tive o privilégio de prefaciar, o livro A Formação do Discipulador, com ênfase na escola bíblica, de Tiago Alves Cavalcante, que você pode entrar em contato conosco, se quiser adquirir esse material, e ele traz essa dimensão discipuladora da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, ela tem como ser a principal ferramenta discipuladora na igreja, desde que ela for direcionada para uma cultura de viver o discipulado na igreja. A escola dominical e os cultos do ensino são as principais ferramentas para levar todas as pessoas, toda a criatura da igreja, seja criança, adolescente, jovens, famílias, casais, adultos, a imitarem a Cristo e viverem como cristãos. O terceiro tópico, ele trata do discipulado com pessoas de outras culturas. Então, é muito interessante pensarmos em que as pessoas do mundo, elas vivem numa outra cultura, numa cosmovisão não cristã. E nós temos o desafio de trazê-los para a cultura do reino de Deus. Porém, também tem pessoas de outras culturas étnicas e de outras nacionalidades que são alvo nosso também do discipulado. Nós vemos na lição que a pregação para os seus irmãos, nesse subtópico, nós vemos que os apóstolos, eles pregavam primeiramente para os judeus. Sejam os judeus que estavam em Jerusalém, alguns prosélitos e também
judeus então espalhados em outras regiões. Porém, a ordem de Jesus foi ir de pregar o evangelho a toda a criatura, né? Esse pantaétnico, quer dizer, todas as etnias, as nacionalidades. E começou assim algumas questões culturais, justamente na instituição dos diáconos, foi por um problema que houve entre os judeus hebreus e os judeus helênicos. Além disso, o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, então, os primeiros gentios que foram alcançados através do apóstolo Pedro, e nós vemos então as regras que sucederam no concílio em Jerusalém. Então, esse foi o primeiro grande desafio de a igreja sair só do gueto judaico para alcançar todas as nações. E a expansão da igreja aos gentios, ela se deu através justamente do ministério do apóstolo Paulo, porque o próprio Cristo, ele chamou esse homem intrépido, tenaz, valente, separou-o para ser o apóstolo dos gentios, aquele que ia lançar o fundamento do cristianismo nos gentios. E Paulo, então, ele teve facilidade em discipular pessoas de todas as etnias, de todas as nacionalidades. E aí você vê, muitos dos seus cooperadores eram de ascendência judaico-grega, mas muitos eram gregos, eram romanos. E Paulo, ele teve essa experiência em discipular com sabedoria, lançando os fundamentos da fé cristã, sem, de fato, fazer com que a cultura judaica fosse junto no discipulado e nem também trazer a cultura pagã para o cristianismo. Foi um grande desafio. E o discipulado, então, numa cultura diferente, é justamente o que Paulo fez. Ele discipulou pessoas de diversas culturas, trazendo a elas a cultura do reino de Deus. Então, o discipulado, segundo o pastor Lienay Cabral, ele é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Isso vem pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo no discipulado. O discipulado de Paulo, ele aconteceu tanto entre os seus irmãos judeus, como também pessoas de outras nacionalidades. E aqui convém ressaltar a importância de nós investirmos no discipulado transcultural, ainda dentro da nossa nação. Nós temos aí uma grande leva de migrantes, imigrantes, refugiados que têm chegado ao Brasil. Eu tenho experiência na igreja local que eu pastoreio aqui em Joinville, a IEAD, o Shalom. A nossa igreja é pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior, e eu tenho a honra de ser o pastor setorial na igreja, na congregação, no setor Shalom, onde é um foco muito grande no bairro ali de imigração haitiana. Muitos haitianos têm chegado ao bairro para trabalhar nas empresas da região. E nós conseguimos, então, através do discipulado, fazer a inclusão e a integração desses irmãos haitianos à igreja. E hoje nós, além de termos os haitianos frequentando os cultos normais, os cultos brasileiros, nós temos também escola dominical em crioulo, o culto em crioulo, na língua haitiana, no costume haitiano, mas também temos ali, então, o discipulado para os haitianos, que tem trazido muitos haitianos que vieram lá do Haiti, de uma cultura totalmente pagã, do voodoo e tantas outras práticas animistas, mas que se converteram a Cristo através de discípulos de Jesus haitianos que estão servindo ao Senhor conosco. E temos também a experiência no bairro vizinho, um foco muito grande de pessoas venezuelanas e que estão congregando também na nossa igreja, um grande número de irmãos venezuelanos que alguns deles foram alcançados aqui no Brasil, outros já eram cristãos, mas que estão sendo discipulados na língua espanhola, estão também trazendo a sua cultura e vendo aquilo que da cultura é pecaminoso, fazendo uma mudança cultural através do discipulado, e já estamos aí nesse mês, mesmo que está sendo gravada essa lição,
iniciando os primeiros cultos no idioma espanhol para mais ou menos 30 irmãos venezuelanos. Então veja que nós podemos, no Brasil mesmo, interagir. E na sua cidade, no seu estado, quero deixar esse desafio para você aplicar aí. Tem muitas pessoas imigrantes. O que você pode fazer para alcançar e discipular pessoas de outras culturas e de outras nacionalidades aí? Nós tivemos esse grande problema no Afeganistão e centenas de afegãos estão buscando asilo político no Brasil, estão buscando refúgio no Brasil. O que vamos fazer para discipular os afegãos? Então fica aí o grande desafio para você. Eu concluo essa lição dizendo que o discipulado ele leva em conta a pregação e o ensinamento. Então é o grande desafio de você pregar o evangelho, mas não deixar a pessoa solta, não deixar a pessoa agora caminhar sozinha. Não, você precisa acompanhar, você precisa discipular para que ele se firme na igreja e que ele possa continuar crescendo em Cristo através das ferramentas de ensino que a igreja dispõe, através de um discipulado contínuo na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino e no acompanhamento pessoal e no discipulado pessoal. E nós temos esse desafio de discipular pessoas de outras culturas, mas através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, nós conseguiremos alcançar muitas vidas para a glória e honra do nome de Jesus e vendo a transformação dessas pessoas através da prática do discipulado. Que Deus abençoe você, ótima aula, e agora eu quero apresentar para você os nossos materiais. Olá, querido, que bom que você ficou até o final do nosso vídeo. Eu peço que você deixe o seu comentário se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos através das redes sociais, através do WhatsApp, e com certeza vai ser muito edificante para a preparação da sua aula e também para levarmos a cultura de discipulado para mais pessoas. E, como eu falei no início, nós queremos, em nome do nosso pastor presidente, do Departamento de Discipulado para o Brasil, abençoar você com nossos materiais de discipulado. Eu quero enviar para você de forma gratuita, então, essa lição que é Discipulado Team, ela é tanto a lição de aluno e de mestre, ela tem os conteúdos do mestre em QR Code, para que o aluno ele possa mostrar o seu celular, apresentar a sua câmera, né, e aqui nos QR Codes poder assistir os conteúdos e as lições de mestre. É um material excepcional que com certeza será uma bênção para a sua vida. Além disso, nós temos a lição de discipulado de novos convertidos para aluno e mestre, que serve tanto para evangelização, estudo bíblico nos lares, como também para discipulado em classes no templo. Esses 3 materiais vão sair de forma gratuita, você paga apenas o transporte através do Pix, né? Então, a gente entrando em contato conosco, através dos nossos contatos que estão na descrição desse vídeo, nós vamos estar enviando. Você tem que mandar uma mensagem dizendo: eu quero as lições que foram divulgadas na pré-aula da lição 8 da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então ver o custo aí do correio, que é um custo irrisório, é um envio módico, então acredito que vai ser bem baratinho, e nós vamos estar enviando para você aí sem custo esses materiais, tá certo? Então entre em contato conosco através do e-mail discipuladojoinville@hotmail.com. Também entre em contato conosco através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br. Então repetindo, discipuladoparobrasil.com.br, e através do nosso WhatsApp 47996243456. E com muito carinho nós queremos lhe atender e fazer com que o discipulado ele se torne cada vez mais abrangente na nossa nação. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.